Olá, crianças, a paz do Senhor. Paz do Senhor, tia Karen, tudo bem? Tudo bem, hoje mais ainda, né? Hoje nós estamos em festa aqui, crianças. Olha quem está na nossa aula, o nosso pastor presidente. E eu fico muito feliz, crianças, quando o nosso pastor participa da nossa aula. Porque ele é pastor das grandes, mas também é pastor das crianças. E ele hoje está aqui conosco na nossa aula. Nós vamos participar, mas o pastor que vai orar, e nós vamos receber a bênção da nossa aula do nosso pastor presidente. Amém, tia Karen? Amém. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E quero parabenizar a irmã Marta e a irmã Karen e toda a equipe pelo lindo trabalho que eles estão realizando neste período de pandemia, quando muitas crianças estão esquecidas. A nossa igreja do Belém, com a equipe cheia de carinho, está cuidando das nossas crianças. E que coisa, que aula linda! Olha, eu estou lamentando, porque não tenho agora 4, 5 anos para participar desta aula também. Ser um aluno desta escola que traz tanto benefício para a formação espiritual, formação social, cultural e educacional, porque estas irmãs, elas trabalham com um efetivo tão perfeito que atinge a todas as áreas da vida. Eu quero felicitá-las, eu vou orar no início desta aula e tenho certeza absoluta que milhares de crianças, pais, famílias estarão sendo edificadas nessa aula, cujo tema é perdão. Meus senhores, perdão. Vocês certamente, durante a aula, irão compreender de uma forma mais minuciosa sobre o que é o perdão, a preciosidade do perdão, o valor do perdão e os resultados de um perdão. Mas vamos, nesse instante, orar com vocês. Querido Jesus, nosso Salvador, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão sublime, Senhor, quando pedimos a tua bênção por esta aula, que as tuas filhas irão ministrar. Dá, pois, graça e unção do céu, para que as palavras aqui pronunciadas possam alcançar milhares e milhares de vidas. Meu querido Pai, eu peço a sua bênção especial, Senhor meu querido, para este assunto que será, Senhor, lecionado nesta tão importante aula. Abençoa, pois, Senhor querido, para que todos sejam beneficiados pelo ensino da tua palavra. As nossas crianças, que nós tanto amamos, aos pais que zelam pelos seus filhos com tanto carinho, nós pedimos a tua bênção, Senhor. Continua abençoando as tuas filhas, a irmã Marta, a irmã Karen, ó Senhor, a fim de que possamos ter resultados sempre constantes, pois é o desejo do nosso coração que as nossas crianças sejam alcançadas e edificadas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de a gente cantar, né, tia Karen? Isso mesmo. E as crianças sabem esse cântico, todo mundo tem que cantar bem forte, bem lindo para Jesus. Chama a mamãe e o papai para aprender o cântico para cantar junto conosco, tá bom? Vamos lá? Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente.
É isso aí, nosso coração é assim. Quando a gente está feliz, a gente está sorrindo o tempo todo. E hoje a nossa aula é uma aula muito linda, mas é uma aula muito séria, fala de uma coisa muito, muito séria. Sabe, crianças, hoje nós vamos falar sobre o perdão. O que é o perdão? O que é o perdoar? Sabe, crianças, quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa de mal, aí a gente fica assim tão triste, né, tia Karen? É verdade. Por quê? Porque você reconhece que você fez alguma coisa errada. Isso se chama arrependimento, quando você reconhece que você errou. Mas sabe, crianças, isso acontece quando você fica assim triste e lembra que você fez uma coisa errada. Quando você se arrepende, sabe o que você tem que fazer? O que tem que fazer, tia Karen? A gente tem que pedir perdão. Exatamente, a gente tem que confessar e pedir perdão. Fala, olha, Senhor, eu sei que eu errei, eu fiz isso de ruim, mas eu quero pedir perdão. Então, isso é o perdão de fato. Quando você pede perdão, quando você perdoa alguém, às vezes as pessoas fazem as coisas com você e você fica triste. Às vezes você fica até com raiva, né? É verdade. Mas nós temos que perdoar, porque a Bíblia diz, se nós perdoarmos, o Senhor Jesus também vai nos perdoar. Então nós precisamos perdoar, não é mesmo, tia Karen? É verdade. Mas o que a gente vai perdoar? O que a gente vai pedir perdão? Dos nossos Pecados. Exatamente. Olha, crianças, nós trouxemos aqui uma caixa que chama a caixa do perdão. E nessa caixa do perdão, a gente vai colocar um monte de pecado que a gente faz. Sabe, tia Karen? Você lembra de algum pecado, tia Karen? Ah, eu que lembro. O coração fica assim, sujo pelo pecado? Qual que é? Eu lembro. Se a gente mente. Mentir. Olha que pecado feio. Aí a gente pega e coloca aqui, dentro da caixa do perdão. Um outro pecado, tia Karen? Desobedecer a mamãe. Desobedecer a mamãe. Olha lá. E a gente coloca dentro da caixa do perdão. Mais um. Brigar com um amigo. Brigar, xingar, bater, tia Karen. É, tudo isso. isso. O que mais? Mais pecado. Ah, quando a gente magoa o amigo. Magoa o amigo. Também, sabe o que, tia Marta? Se a gente pega as coisas que não são da gente. É quase que roubar isso É daí, quase hein, tia que Karen? roubar. Olha, nós colocamos tanto pecado dentro da caixa do perdão. E aí, sabe o que acontece, criança? Essa caixa do perdão, ela nos mostra que através da morte de Jesus Cristo na cruz, quando Jesus Cristo morreu, ele ficou, vocês lembram que ele foi enterrado? Mas ele não ficou morto aqui, não. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, os nossos pecados foram todos perdoados. Uau! Vocês lembram aquele coração sujo que nós colocamos dentro da caixa do perdão? Depois que Jesus morreu e nos perdoou, como é que fica, hein, tia Karen? Vamos Nossos ver. corações sujos. Vamos ver? Olha aqui, Olha crianças. só. Olha como é que nossos corações ficaram. Limpinhos. Por quê? Jesus nos limpou com o seu sangue. É isso que acontece, crianças, quando nós pedimos perdão a Deus. Mas tem que haver arrependimento. Porque se não houver arrependimento, confissão, não adianta você pedir perdão. E aí depois você vai falar, eu não perdoei aquela pessoa. E aí não vai adiantar absolutamente nada. O que é o perdão? É você jogar no mar do esquecimento. É você anular, é você esquecer aquela mágoa, aquela tristeza. Porque é assim que Jesus nos perdoa. Sabe, crianças, Jesus, quando você vai lá e confessa e pede perdão para Ele, Ele fica muito feliz em te perdoar. E assim nós devemos fazer também. Olha, aqui nós temos algumas coisas que a gente fica muito, muito triste. Olha, quando alguém puxa o nosso cabelo, quebra os nossos brinquedos, sabe, pisa no nosso pé. Ou então nos xinga aqui, olha, essa menina está xingando a outra, sabe? E às vezes a gente não quer perdoar, olha, esse daqui quer pedir perdão, mas não tem coragem. Alguém nos chuta, sabe? Tantas coisas que nos magoam, não é mesmo? Às vezes você tem uma mágoa tão grande de alguém muito perto de você, e cada vez que você olha para aquela pessoa, você fica muito triste, o coração fica com mágoa. Isso é muito, muito ruim, sabe, crianças? E eu vou contar para vocês a história bíblica de hoje. É uma história muito linda, sabe, crianças? O povo de Deus, olha, esse povo aqui, olha. Esse povo aqui era um povo separado. Por que era um povo separado? Vocês estão vendo? Olha, esse daqui não se misturava com esse povo. Mas sabe o que aconteceu, crianças? O povo de Deus, eles ficaram muito longe, afastado de Deus. E aí, ao invés de ficar separado daquelas pessoas que cometiam os pecados, eles começaram, tia Karen, a se misturar. Olha só, começaram a se misturar com aquele povo
que cometia pecado, que é desagradar a Deus. E eles começaram a se misturar muito com aquele povo. E quando isso aconteceu, crianças, eles começaram a cometer os mesmos pecados que aquelas pessoas. Começaram a entristecer o coração de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus ficou muito triste. E aí o sacerdote Esdras, ele era um homem de Deus, ele gostava de orar, de ler as escrituras e de ensinar para o povo a palavra de Deus. Só que o povo não queria mais obedecer às escrituras, eles não queriam mais cumprir o que eles tinham prometido para Deus, que era seguir a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? O sacerdote Esdras, ele começou a perceber que o povo não estava mais sendo abençoado. E ele percebeu que era, sabe por quê, tia Karen? Por causa do pecado. Uau. Sabe por quê, criança? Porque o pecado nos afasta de Deus. Quando você peca, olha só como é que fica o seu coração. Ele fica muito sujo, ele fica cheio de mágoa, de tristeza. E aí, você fica muito triste também. Mas quando você confessa e quer deixar aquele pecado, e você fala, olha, Senhor, me perdoa, olha, que o teu sangue possa limpar o meu coração, eu creio que tu morreu naquela cruz, e aquele sangue que foi derramado naquela cruz pode limpar o meu pecado. E aí Jesus vem com aquele seu sangue remidor e limpa todo o seu coração, e ele fica bem limpinho assim, olha, bem limpinho assim. E aí foi o que o sacerdote Esdras fez. Ele começou a orar. Mas ele ficou tão triste, crianças, por causa do pecado do povo, mas tão triste, que ele rasgou toda a roupa dele. Naquele tempo, quando você rasgava a roupa, era sinal que você estava muito triste mesmo. E aí, ele foi lá perto do templo e se ajoelhou e começou a orar, começou a chorar, a clamar. Mas ele chorava muito, mas muito mesmo. E ele chorava tanto que as pessoas começaram a chegar perto dele, e ele começou a orar em voz alta, e começou a clamar, e aí as pessoas se uniram a ele, e aquelas pessoas começaram a perceber que elas estavam erradas, que elas estavam no pecado, e começaram a chorar amargamente, arrependidas, e começaram a pedir perdão a Deus, e como elas começaram a pedir perdão a Deus, e aí sabe o que o sacerdote fez? Começou ele pedir perdão em nome de todo o povo. Ele pediu para que o Deus perdoasse o pecado daquele povo. E que aquele povo pudesse voltar a ter comunhão com Deus. E aí, criança, sabe o que aconteceu? O povo foi perdoado e Deus voltou a abençoar aquele povo. E é assim que acontece na nossa vida, sabe, crianças? O pecado, ele nos afastou de Deus completamente. Quando houve o pecado e as pessoas começam a pecar, o pecado nos afasta de Deus. Então, nós recebemos um lindo presente do Senhor Jesus. E nós sabemos o que é esse presente, não é mesmo? Foi o sangue que ele derramou na cruz. E aí, com este sangue, ele perdoa todo o nosso pecado. E o nosso coração vai voltar a ficar bem limpinho. Não adianta você ficar falando, eu vou para a igreja. Mas lá na igreja é o melhor lugar que a gente tem para ajoelhar e pedir perdão. E você voltar a ter comunhão com Deus, a voltar a viver com Jesus no seu coração. Porque no seu coração ou tem pecado ou tem Jesus. Não cabe os dois. Então nós precisamos ter somente Jesus no nosso coração. E lá na igreja, quando você vai, a gente tem que ficar quietinho, escutar a palavra e perceber. Às vezes você fica assim, será que essa semana eu cometi algum pecado? E você começa a pensar em tudo que você fez. O que será que eu fiz de errado essa semana? E começa a aparecer uma lista enorme, não é mesmo, criança? Olha, eu xinguei a mamãe, eu briguei com meu amigo, eu chutei meu irmão, eu peguei a roupa do meu irmão escondida, eu peguei o brinquedo dele, eu quebrei o brinquedo do meu irmãozinho. Olha quanta coisa errada que a gente faz, não é? E lá na igreja, criança, na casa do nosso amigo Jesus, e lá é o lugar da gente se arrepender, sabe, crianças? Deus e o homem, eles andavam assim, olha, bem juntinho um do outro aqui, olha. Bem juntinho, Deus e o homem andavam bem juntinho, eles eram bem amigos, mas sabe, crianças, quando começou a acontecer uma coisa muito triste, olha, eles começaram a se distanciar um do outro. Sabe o que distanciou Deus do homem? O pecado. Olha só o que o pecado fez. Agora, Deus estava longe do homem e o homem longe de Deus. E agora, como é que eles iam fazer? Mas sabe que Deus ama tanto
a toda a humanidade, Deus nos ama tanto que Ele pegou e mandou o seu Filho Jesus. Que Ele morreu numa cruz. E agora, você viu, essa distância não tinha jeito, mas Jesus deu o jeito dele. Olha o que Ele fez. Com a morte dele na cruz, olha só, Ele foi o que nós precisávamos para unir de novo Deus e o homem. Porque quando Jesus morreu nessa cruz, o pecado é totalmente eliminado da nossa vida. E o sangue de Jesus agora volta a nos unir com Deus. E o homem passou agora a viver novamente com Jesus, com Deus, e nós podemos ir morar no céu com Ele. É isso que nós temos que fazer, é pedir perdão dos nossos pecados. Porque quando você pede perdão dos seus pecados, o seu coração volta a ficar muito alegre, porque você sabe que você vai morar no céu. Olha que coração alegre, porque ele foi perdoado. Ele pediu perdão, ele confessou, ele se arrependeu. E agora ele vive contente, ele vive alegre, porque Jesus está dentro dele. E é assim um coração alegre que tem perdão e recebeu o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, crianças? Olha só que coisa maravilhosa. Mas sabe, às vezes você vai lá na igreja, você pediu perdão e saiu da igreja tão feliz, mas você voltou para a sua vida normal, voltou para a sua escola, né? O que aconteceu com essa menina aqui, a Duda? Ela voltou para a escola, ela voltou para a sua vida normal, e aí começa a cometer os pecados, não é mesmo? E aí ela começa a ficar muito triste, porque o coração que tem pecado fica tão triste. Olha só, quando você tem Jesus, o seu coração é assim, limpinho, bem limpinho. Mas quando você começa a cometer pecado, o coração começa a ficar sujo do pecado. Olha lá, o que está acontecendo com o coração da Duda. Sabe, a Duda, você viu? O coração dela está ficando preto. Sabe, crianças, a Duda, ela brigou com o amiguinho dela lá na escola. Ela chutou. E sabe o que ela fez também, tia Carolina? Ela xingou o amiguinho dela lá da escola. Que feio. Aí o amiguinho dela da escola falou assim, você que diz que é uma criança de Deus, que tem Jesus no coração, você fala palavrão? Olha que coisa feia, que testemunho mais horrível. Mas ela ficou com tanta raiva do amiguinho dela, que ela pegou, você sabe o que ela fez? Ela chutou o amiguinho dela, bateu nele. Olha que coisa feia. Xingou e chutou. E aí, o que aconteceu com o coração dela? Foi ficando cada vez mais sujo pelo pecado. E olha, Jesus estava nesse coração, tia Karen? Não. Ah, Jesus se afastou completamente desse coração. Quando Jesus se afastou do coração da Duda, ai, ela percebeu o que ela tinha feito. E ela chorou muito, chorou muito, chorou muito. Falou, o que eu fiz? Eu me afastei de Deus. E começou a chorar, chorar, chorar. E aí, você sabe o que ela fez? Isso era um arrependimento. Quando você se arrepende, é uma mudança de atitude. Ela foi lá, pediu desculpa para o amiguinho dela. Você pode me perdoar? E foi lá e pediu perdão para Deus também. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Quando ela pediu perdão para Deus, o coração da Duda, sabe que estava tão sujo, voltou a ter Jesus no coração dela. E que coisa maravilhosa que pôde acontecer na vida da Duda. O coração dela voltou a ficar bem limpinho. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus vem para o nosso coração, olha que coisa maravilhosa. E quando aconteceu isso, a Duda ficou tão feliz. Agora o coração dela estava limpo de todo pecado. Não tinha mais pecado, só tinha Jesus no seu coração. E agora a Duda era uma menina muito feliz. E assim, você também. Pare, pense em tudo que você fez. Vai lá, peça desculpa para a mamãe mamãe pediu para você fazer alguma coisa, você não quis obedecer. A professora pediu alguma coisa, você também não quis obedecer. Então está na hora de você limpar tudo isso do seu coração e deixar o seu coração bem limpinho, como o coração da Duda. Não é mesmo, crianças? Então, hoje a nossa lição é perdoar. Aí você fala assim, mas tia Marta, quantas vezes eu tenho que perdoar? 1, 2, 3? Não. A Bíblia fala, criança, que nós temos que perdoar, sabe quantas vezes? 70, tia Karen? Não. 70 vezes 7. Olha só, olha aqui. 70 vezes 7 nós temos que perdoar.
Mas isso, crianças, não é a vida inteira, é por dia. Já pensou? Você tem que perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, nós temos que passar o dia inteiro só pedindo perdão e sendo perdoado e perdoar. É assim que o crente, que a pessoa que tem Jesus no coração faz. Porque a pessoa que perdoa é perdoado por Deus. E quando nós somos perdoados por Deus, nós vamos morar no céu com Jesus. Amém? Então, essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Que nós somos perdoados e que nós vamos morar no céu com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus nos ama muito, muito, muito. E é isso que Ele quer. E Ele fica feliz quando você pede perdão e você é perdoado. Amém? Então, crianças, nós precisamos ter Jesus bem pertinho de nós. Não importa a situação. O importante é que Ele esteja bem pertinho e que todo pecado fique bem longe de nós. Não adianta você falar, não, eu não tenho pecado. Todos nós pecamos e nós estamos distante de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta do Senhor Jesus. E nós estamos perto de Deus. Vamos aprender o nosso versículo, tia Karen? Confessem os seus pecados ao Senhor e façam o que lhes agrada. Olha que lindo que Ele é. E 11. Vamos de novo? Eu não aprendi ainda. Vamos de novo. Confessem os seus pecados ao Senhor e façam o que lhe agrada. Esdras 10 e 11. Olha como é lindo o nosso versículo, crianças. Agora tem um momento da criança. Vamos lá ver quem mandou o vídeo para nós, quem mandou foto. Agora, vocês façam aí, crianças. Mamãe, faz o vídeo do seu filho assistindo a aula, fazendo a sua tarefa. Ou então fazendo alguma aplicação da nossa aula. E manda para a gente colocar agora no momento da criança, tá bom? É o livro dos livros, e ela vos dará saúde e vida. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia. Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Enquanto não perdoamos, o coração doente está, e assim alegria e paz não podem encontrar um lugar. O grande remédio é o perdão, pra sarar as feridas do coração. O grande remédio é o perdão, perdoar os nossos irmãos. Tia Marta, que aula linda que foi. Muito linda, não é mesmo? Muito linda. Agora nós vamos orar. E falar eu não tchau. queria que terminasse. Foi Olha muito lá, legal crianças. a nossa aula. Olha, domingo que vem a grande surpresa, hein? Venham para a ceia, para a Santa Ceia de manhã. E agora nós vamos estar orando, né, tia Karen? E hoje, na nossa caixinha da oração, nós temos um pedido muito especial. Hoje nós vamos orar pela Thaís e pela Sofia, porque elas perderam o tio delas. O tio delas, Jesus chamou para morar com ele. Então a tia Priscila está muito triste, a mãe dela está muito triste, o pai também, e a Thaís e a Sofia também. Então, muito tristes. Então, hoje nós vamos orar em especial por elas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque é tão gostoso, Senhor, aprender mais de ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor morreu numa cruz, Senhor, para que os nossos pecados fossem perdoados, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, perdoa tudo aquilo que a gente tem feito que não tem te agradado, Senhor. Tu és poderoso para limpar o nosso coração, Senhor.
E também, Senhor, queremos te pedir por aquelas pessoas que estão com o coração tão triste, Senhor, porque perderam alguém da família e agora estão muito chateados, em especial pela Thaís, pela Sofia, pela tia Priscila e pelos seus pais. Consola o coração, Senhor, dá-lhes alegria de viver e que eles tenham a certeza, Senhor, que logo mais estaremos todos juntos, morando aí no céu contigo e estaremos muito felizes. Também te pedimos, Senhor, abençoa a nossa semana, que nós possamos sentir a Tua presença em todos os momentos dos nossos dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijos, crianças. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Até domingo, se Deus quiser. Eba! Tchau, tia Karen. Beijos. Beijos.